Olá, hoje a gente vai mergulhar num dos arquétipos mais intrigantes e, olha, mais poderosos para nossa transformação pessoal, o enforcado. Mas calma, não vamos falar dele só como uma carta de tarô. A gente vai entender a função psicológica profunda que ele representa, aquela que todo mundo vive em momentos-chave da vida. Sabe aqueles momentos da vida em que parece que as regras do jogo mudam do nada? Que aquilo que sempre funcionou, de repente, para de fazer sentido? É exatamente sobre essa experiência que a gente vai conversar hoje. O que será que acontece psicologicamente quando a vida nos pede, ou melhor, nos força a dar uma parada? Então, bora lá. O nosso roteiro de hoje vai ser uma jornada, começando lá no nosso piloto automático de todo dia, passando pelo convite para suspender tudo e chegando até o grande paradoxo de que, às vezes, é preciso parar para conseguir avançar. Vamos entender cada passo desse processo. Bom, tudo começa aqui com o nosso modo padrão de funcionar. O ego, no dia a dia, quer resolver tudo para ontem. Ele quer controlar, agir, julgar na hora. Isso é ótimo, é eficiente, mas tem um limite. O enforcado aparece justamente quando a gente bate nesse limite. E olha só que interessante este contraste. De um lado, a gente tem a pressa, a ação e o controle do ego. Do outro, a proposta do enforcado. Pausa, entrega e observação. É uma virada de chave, uma mudança radical de abordagem que nos convida a sair daquela reação imediata para entrar num espaço de mais reflexão. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. A principal função psicológica do enforcado é essa: simplesmente interromper o nosso movimento automático. É como se ele apertasse o botão de pause para criar um espaço, sabe? Um espaço para que algo novo possa surgir, algo que a correria do dia a dia jamais permitiria que a gente enxergasse. E é muito importante entender uma coisa. Essa suspensão não é ser passivo, não é desistir. É, como a gente vê aqui, um ato consciente. É escolher não decidir agora, não agir no impulso, não julgar de forma precipitada. É criar um vácuo fértil para que uma compreensão mais profunda possa finalmente nascer. E os efeitos dessa pausa, nossa, são transformadores. A gente começa a desacelerar por dentro, a tolerar a incerteza sem entrar em pânico. Em vez de preencher o vazio com qualquer decisão, a gente aprende a ficar na pergunta, a deixar a experiência amadurecer. Tá, e o que a gente ganha com essa pausa toda? A gente ganha a maior ferramenta de transformação que existe: uma nova perspectiva. A suspensão nos força a olhar para a mesmíssima situação de um jeito completamente diferente. A simbologia aqui é genial. Estar de cabeça para baixo é literalmente inverter a nossa visão de mundo. Aquelas certezas que pareciam de concreto começam a balançar. A gente percebe que a realidade é muito mais complexa, cheia de nuances do que o nosso ego apressadinho nos deixava ver. Essa pergunta aqui, ela é o coração de tudo. Muitas vezes o caminho que parece bloqueado só se abre quando a gente abandona o jeito de sempre de olhar para ele. A solução não está em forçar a porta, mas em encontrar uma chave nova. E essa chave, quase sempre, é um novo olhar. Mas claro, como todo arquétipo poderoso, o enforcado tem um lado sombrio. E a sombra dele é perigosa. É quando a pausa deixa de ser uma escolha consciente e se transforma em paralisia, numa verdadeira prisão de inércia. Na sombra, a gente não se sente refletindo, a gente se sente bloqueado, impotente. A vida parece que não sai do lugar, e a sensação é de que estamos à mercê dos acontecimentos, sem poder nenhum para mudar a situação. É angustiante. E os sinais são bem claros. A procrastinação vira regra, tomar qualquer decisão se torna um peso gigantesco e muitas vezes surge aquela postura de vítima. O sacrifício deixa de ter um propósito e vira só um sofrimento sem sentido. Um sofrimento que só nos enfraquece. Agora, vamos virar a chave e ir para a luz, para a expressão integrada desse arquétipo. Aqui, a suspensão se torna sabedoria. A entrega não é desistência, mas um sinal de uma maturidade psicológica profunda, a capacidade de confiar no processo da vida. E o contraste com a sombra é total. Em vez de estagnação, a gente encontra paciência. No lugar da vitimização, surge a confiança. A entrega vira um ato consciente e a gente aprende a aceitar nossos limites, não como fraqueza, mas como parte da jornada. Então, o ponto crucial é este: a entrega madura não tem nada a ver com passividade. É a sabedoria de saber a hora de soltar o controle, de deixar as coisas amadurecerem no tempo delas, mas sem nunca abandonar a consciência e a responsabilidade pela nossa própria vida. E assim, a gente chega ao ensinamento final, o mais profundo do enforcado.
É um paradoxo que desafia a lógica do nosso mundo acelerado. Às vezes, o único jeito de avançar é parando. A ilustração mostra exatamente como isso funciona. O movimento lá fora para que o movimento muito mais importante possa acontecer aqui dentro. É na quietude, na espera, na contemplação que as novas ideias, os insights, realmente criam raiz e nos preparam para o próximo passo. E essa citação, nossa, ela resume perfeitamente a sabedoria do enforcado. A verdadeira transformação não vem da força ou do controle, mas da coragem de soltar, de confiar e de permitir que um novo olhar reorganize o nosso mundo por dentro. E para a gente terminar, fica esta reflexão. Em qual área da vida talvez estejamos forçando uma solução, quando na verdade o que precisamos é só parar, respirar e ter a ousadia de olhar tudo de cabeça para baixo? A resposta pode ser surpreendente.